Esse lugar é um dos extremos do nosso país. Dentro do estado do Acre, na parte mais ocidental do Brasil, existe um surpreendente recanto isolado. E para chegar até aqui, você tem que estar disposto a longas horas de viagem. Nesse pedaço da Amazônia, serras emergem no meio da floresta, cachoeiras te convidam a banhos refrescantes e a vida pulsa em cada detalhe. Da névoa que cobre as árvores pela manhã, ao som das aves que só existem aqui. Passar alguns dias nesse lugar é algo que marca, não só pela natureza quase intocada, mas pelo contato com aqueles que têm o desafio e o privilégio de morarem isolados no meio da maior floresta tropical do mundo. Hoje você nos acompanhará por trilhas na mata, ouvirá histórias de vida marcantes e entenderá por que esse local tão longe de tudo vem atraindo cada vez mais a atenção de turistas. Sejam muito bem-vindos à Serra do Divisor. A Serra do Divisor é a combinação perfeita entre natureza indomada, vida humana resistente e belezas que parecem ter sido escondidas de propósito. É um Brasil remoto que, além do esplendor da floresta, guarda histórias curiosas como a do Buraco Central, uma perfuração de mais de 600 metros feito na década de 1930 na tentativa de encontrar petróleo. A serra também vem ganhando destaque entre os observadores de aves. Muitos viajam até aqui para buscar espécies raras como a choca do Acre, um pássaro que só existe nesse cantinho da Amazônia. Passamos 3 dias inteiros explorando a região e aproveitamos cada momento, mesmo enfrentando as fortes chuvas no período em que fomos. Todo o nosso roteiro foi organizado pela agência Destino Acre e para quem tiver interesse a gente vai deixar o contato na descrição do vídeo e também um QR Code aqui na tela. Como já comentamos, chegar à Serra do Divisor exige disposição e muitas horas de deslocamento, e agora vamos explicar passo a passo como funciona essa jornada. Começamos em Rio Branco, capital do Acre, e de lá pegamos um voo até Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul seguimos até o Porto Japim, localizado em Mâncio Lima, a cidade mais ocidental do Brasil. Fizemos esse deslocamento com a empresa local Amazon Turismo, e também vamos deixar o contato deles aqui para vocês. A partir do Porto Japim embarcamos no barco, e dali começa a parte mais longa da viagem, aproximadamente 8 horas navegando o rio acima, primeiro pelo rio Japim e depois pelo rio Moa. O trajeto inclui uma parada para o almoço e quase no final da navegação, a paisagem começa a se transformar diante dos nossos olhos. E depois de 8 horas e 13 minutos aqui cronometrados, contando com as pausas, chegamos aqui na pousada Caminho das Cachoeiras, que vai ser o ponto base onde a gente vai explorar a Serra do Divisor aqui nos próximos dias. E não sei se vocês têm noção do quão isolados a gente está aqui agora. E a gente já tinha feito alguns outros rolês de barco, de muitas horas, como na Serra do Amolar, no Pantanal, na Floresta Nacional do Amapá, mas hoje bateu todos esses rolês assim, e no caminho a gente viu muita água, muito verde, e tenho certeza aqui que esses próximos dias serão incríveis. A gente já chegou aqui, foi muito bem recepcionado pela dona Eva, que é a pessoa que cuida aqui do espaço, então agora a gente vai descansar um pouco, porque confesso que o caminho, principalmente agora no final que começou a bater um sol, ficou muito cansativo, dor nas costas, a gente querendo levantar um pouco, né, andar, mexer o corpo. Então agora a gente vai tomar um cafezinho aqui e depois eu apresento aqui um pouco do espaço para vocês. Galera, esperaram a gente aqui com um cafezinho, suco de buriti, também tem algumas frutas aqui. Vou apresentar aqui nosso guia, Isaías. Daí, meu querido? Tudo certo? Tudo certo. Aqui é a dona Eva, nossa
nossa anfitriã aqui nos próximos dias. Prazer, viu? Prazer. Obrigado pela recepção, obrigado pelo café, que os próximos dias sejam excelentes. Obrigada. Obrigado. E agora chegou a hora de mostrar aqui um pouquinho das acomodações aqui da pousada para vocês, e já adianto que a gente ficou bem surpreso com a estrutura, porque como a gente já falou antes, a gente está num ponto muito isolado do mapa, foram mais de 8 horas de barco para chegar até aqui, e a gente gostou bastante. A gente está ficando em 2 tipos de quartos diferentes. Eu e a minha irmã, a gente está numa cabaninha que é menor, daí tem uma cama, tem tomada do lado, tem mosquiteiro, porque dependendo da época do ano aqui tem bastante mosquito. E o pai e a mãe, eles estão em outra cabana que é maior, e daí agora eu vou dar um pulo lá para mostrar como é que é para vocês. Então vamos lá, chegamos aqui na cabana que o pai e a mãe vão ficar nos próximos dias, e além do tamanho, 2 principais diferenças daqui para as cabanas que eu e minha irmã a gente está ficando, é que aqui tem banheiro privativo, porque o nosso é compartilhado, e aqui também tem uma sacada com uma vista linda aqui para o Rio Moa. No restante do dia, aproveitamos para descansar e recarregar as energias para os dias incríveis que ainda estavam por vir. Bom dia, galera! Começando oficialmente nosso primeiro dia inteiro aqui na Serra do Divisor. A gente está aqui com o nosso guia Isaías, que vai nos acompanhar aqui nos próximos dias. Primeira coisa, Isaías, o quão isolados a gente está aqui agora? Bom, nós estamos em Manso Lima, na Serra do Divisor, no ponto extremo do Brasil, né? Nós estamos no extremo oeste do Brasil. Depois daqui Acre, já é outro país. Já é Peru. Então, estamos no começo ou no final do Brasil, né? E quantos quilômetros de lá, onde a gente saiu do porto ontem, para chegar até aqui, mais ou menos? Na linha reta, do pé da serra até o porto de Manso Lima, são 84 quilômetros, né? Mas de rio dá bem mais que isso, quase que triplica. Quase triplicam. Isso, uns 250, 280, mais ou menos. Isso. Se vocês verem de drone as imagens, vocês vão ver que o rio aqui tem muita curva, parece uma serpente. É muito sinuoso. E, Isaías, o que a gente vai ver aqui na Serra Divisor aqui nos próximos dias? Bom, nesses dias de visitação, a gente vai estar vendo as cachoeiras, né, os atrativos naturais, o nosso mirante e as nossas trilhas ecológicas, e também alguns animais, né, principalmente aves. Tem muita ave aqui. Muita ave legal, muito endemismo, e a gente vai tentar mostrar pelo menos os principais para todos vocês. Endemismo, para quem não sabe, galera, são animais que só existem aqui nessa região. Não encontra em nenhum outro local do mundo. Exatamente. Só aqui na Serra do Divisor, no Acre. E daí para fazer os passeios a gente pega um barquinho e faz um pouquinho de trilha, né? Exatamente. Aqui a gente usa o rio como a nossa principal estrada, né, digamos assim. Então a gente vai sair da pousada agora, vai pegar um trecho curto de barco. E aí os demais atrativos vai ser sempre um pouquinho de trilha na mata para a gente poder acessar eles, mas tudo muito tranquilo. Hoje é tranquilo. Bem tranquilo. Então bora lá que o dia vai ser cheio. Bora lá. Bora. Após o trajeto de barco, iniciamos uma pequena trilha para chegar até a primeira cachoeira do dia. E depois de 200 metros de trilha de nível moderado, porque a gente tem que fazer algumas travessias de rio, tem que olhar bastante o chão porque tem várias raízes, a gente chegou aqui no nosso primeiro atrativo do dia, que é a Cachoeira do Ar-Condicionado, e dizem que a água é bem gelada, mas é claro que a gente vai encarar. Primeiro banho de cachoeira aqui na Serra do Divisor, super aprovado. É muito incrível poder sentir a energia aqui dessa queda d'água no meio dessa imensidão de verde aqui da floresta amazônica. E falaram que a água é uma das mais geladas aqui da região, mas pra gente que está acostumado com as águas da Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, do Caparaó, lá do sul do Brasil, essa água aqui ela é até morna, então é muito boa para refrescar o corpo, fazer aquela hidromassagem natural ali embaixo da queda. E a última curiosidade sobre ela é que o nome ar-condicionado é porque desse lado esquerdo aqui, a coluna de água empurra o ar e daí faz uma brisa. Aqui vocês podem ver que até as plantas daqui, elas ficam balançando.
Voltamos para o barco e seguimos subindo o Rio Moa, passando por um dos pontos mais bonitos da rota. Ao chegar em terra firme, fizemos outra trilha curta até nosso segundo ponto de banho. Segundo atrativo do dia, Cachoeira Pirapora 2. Ela é uma queda pequena, mas ela tem um bom poço para tomar um banho. Pessoal, a gente voltou aqui para hospedagem agora para almoçar. Olha só o banquete aqui que a dona Eva preparou. Aqui tem arroz, macarrão, aqui uma banana frita, salada, carne, feijão, ali é um frango, macaxeira frita e aqui legumes. E para acompanhar também um suquinho de maracujá. Então, bora almoçar que a gente tá com fome. E aqui na pousada tem pé de jambo, é a primeira vez que eu vou provar. Uma fruta muito gostosa. Após o almoço, seguimos para conhecer mais um atrativo no dia, o curioso Buraco Central. A gente chegou aqui em outra queda d'água, mas essa aqui, diferente das outras, não é natural, né, Isaías? Isso. Essa daqui é uma perfuração artificial. É feita em 1928 até 1930, houve uma sondagem na época do Conselho Nacional do Petróleo na região, em busca de petróleo, né? Hoje é a Petrobras. E numa dessas sondagens eles fizeram essa perfuração com aproximadamente aí 600 metros de profundidade. Como não encontraram petróleo, né? Atingiu o lençol freático e essa água não parou mais de jorrar, tornando aqui então uma cachoeira artificial. E essa é bem diferente das demais, né? Ela tem umas características que diferem muito do que a gente já viu por aqui. A temperatura da água, o cheiro da água, né? O fato de ser artificial também. Então, ela é morninha. A água é bem morna, né? E, inclusive, aqui nas primeiras horas da manhã, quando você passa de barco e vê o encontro das águas da perfuração da cachoeira com as águas do rio, você consegue ver o fenômeno da evaporação, né? O vapor de água subindo por conta da diferença de temperatura. E aquele maquinário que está aqui do lado, o que é? Aquela é uma parte da caldeira. A caldeira, na época, era que gerava energia para os trabalhos aqui na região. Como não tinha energia elétrica, era a carvão. Então, a combustão da madeira fazia com que a broca fosse perfurando. Então, o que dava energia para a broca era a caldeira. Exatamente, que está ali do lado. Exatamente, né? Então, aqui tem uma parte dessa perfuração, temos uma segunda perfuração que está agora aberta para visitação, que é a trilha da sonda, tá mais acima, né, daqui. E nenhuma das duas conseguiram encontrar o petróleo, mas, né, conseguiram fazer jorrar água do solo e está jorrando até hoje. Com certeza, se encontrassem petróleo, a história aqui da Serra do Divisor seria muito diferente, né? Bem diferente, né? A gente está do lado do Rio Moa, poucos metros do Rio Moa, então acho que fez bem não ter encontrado e deixaram aqui de presente essa marca na história, né? Do parque, da região, quase centenário, né? A gente já está fazendo, 1928, então faz muito tempo, mas até hoje está aqui e todo mundo pode aproveitar. Dá para entrar nesse buraco aqui? Dá para entrar, né? Ele, diferente das cachoeiras que caem, esse daqui a água vem do solo. Para você poder mergulhar, você tem que fazer um pouquinho de força por conta do fluxo. Muita pressão, né? Exatamente. Então agora tu dá licença que eu vou experimentar aqui, beleza? O pai já entrou aqui para nos dizer como é que tá a água, como é que é a temperatura aí, pai? Olha, deve estar uns 26 graus, 27 graus. Ótima para banho. Bem quentinha mesmo. Com a pressão da água, é praticamente impossível afundar. A gente até tentou ir mais fundo, mas não teve jeito. Logo após essa visita, a chuva chegou forte.
Bom dia, galera, começando o nosso segundo dia de roteiro aqui na Serra do Divisor, depois da chuvarada de ontem. Hoje o dia amanheceu lindo, com o céu bem azul, e agora pela manhã o primeiro local que a gente vai conhecer é o Mirante. É uma trilha de mais ou menos 800 metros de ida, de nível moderado, porque ela não tem muito obstáculo, mas ela é muito íngreme, e daí a gente vai chegar num ponto que está mais ou menos a uns 600 metros de altura, um dos locais mais altos, onde a gente vai ter uma visão panorâmica privilegiada aqui de toda essa região. Galera, finalmente chegamos aqui no Mirante, vista espetacular, subidinha puxada, né, pai? Ah, mas vale muito a pena. Tem uma planície aqui gigantesca, de muita floresta, com o rio na forma de serpente, lindíssimo, e para cá a gente vê uma floresta em morro e serra, e lá na nossa direita nós já estamos avistando o Peru, ó. A gente está bem do ladinho aqui da fronteira, né, então a gente já consegue ver algumas serras aqui do nosso país vizinho, e é muito mágico ver esse contraste aqui da parte plana da floresta amazônica com essas serras aqui, né? A Serra do Divisor é um conjunto de serras, né? Então são várias serras que ficam bem próximas uma das outras, e eu acho que uma das paisagens mais bonitas que a gente já viu de floresta amazônica aqui no nosso país. Sem dúvida nenhuma. Valeu a pena o suor derramado, né? E hoje demais. E hoje o dia ainda tá perfeito. Olha que coisa linda. Isaías, vamos aproveitar que a paisagem privilegiada que a gente está aqui agora, falar um pouquinho da trilha, porque além de ser um ponto panorâmico muito lindo aqui da região, também é um ponto de observação de aves, né? A gente consegue, inclusive, avistar uma das principais aves aqui do Parque Nacional, que é a Choca do Acre. Choca do Acre. Exatamente. O Mirante é uma trilha usada para observação de aves. E aqui a gente tem uma espécie endêmica da região. Então, para quem é passarinheiro, né, observador de aves, e quer ter a Choca do Acre aí no seu álbum, tem que subir o Mirante. Ela é um pássaro de altitude e ela ocorre só no extremo oeste do estado do Acre, só aqui na Serra do Divisor. E o melhor ponto é essa trilha aqui. Exatamente. Aqui é um chamado hotspot, né, um ponto quente para observação. Daí vem a responsabilidade de cuidar desse lugar, não só para quem vem fazer o seu turismo de contemplação, mas também sabendo que aqui reside uma espécie bem rara. E daqui até o último ponto extremo mesmo do Brasil dá mais ou menos quantos quilômetros? Em linha reta, daqui ao ponto extremo dá 32 quilômetros, né? Mas o percurso para poder acessar é bem mais comprido, a gente tem que subir um dia de barco ainda daqui do pé da serra até o Igarapé Vito, e de lá mais 3 dias no mato, fazendo em ritmo acelerado, né? Então 4 dias para chegar até o extremo mesmo. É o período mínimo, né? Mas tu já foi até lá, não? A gente foi agora no mês de junho, fez uma expedição até o ponto extremo oeste e ao Marco 76, para ir de fato no extremo do Brasil. Mas esse é hardcore. Essa é um turismo para quem gosta de aventura, muito desafio, e muita aventura, mas não deixa de ser bom. Já começamos aqui a descida, e só o último adendo sobre essa trilha do Mirante para vocês, que as pessoas costumam ir lá em cima no final de tarde para ver o pôr do sol. Só que no período que a gente está vindo aqui, que é novembro, já é época chuvosa aqui da região, então a gente conversou com o guia, conversou com o pessoal da pousada, e eles falaram que quando o dia está muito quente, muito abafado, costuma chegar ali final de tarde, 4, 5 da tarde, e começa a fechar o tempo e chover. Então a gente preferiu aproveitar que o tempo estava muito bom agora pela manhã, já subir no Mirante, e daí depois, no resto do dia, a gente conhece alguns outros atrativos aqui do entorno. E no final da trilha do Mirante a gente pega um desvio de cerca de 100 metros para conhecer a Cachoeira do Amor. Trilha bem curtinha para chegar aqui na Cachoeira do Amor, só tem algumas travessias por dentro da água, mas super tranquila de fazer. E essa cachoeira aqui, ela tem cerca de 20 metros de altura, uma das mais altas aqui da região, e ela é um verdadeiro chuveiro natural. Então a água desce bem lentamente, então
é um ponto incrível para dar aquela refrescada no corpo depois dessa atividade física. A gente já está indo em direção aqui ao próximo atrativo, só que antes, uma curiosidade do porquê que o nome é aqui Cachoeira do Amor. Conta pra gente, Isaías. Bom, essa cachoeira é uma descoberta de um morador local, né, o seu Admiro Magalhães, conhecido como Miro. E ele, por curiosidade, viu o igarapé e aí veio seguindo e encontrou essa queda d'água, né? E aí ele batizou de Cachoeira do Amor, porque logo em seguida ele casou e, segundo ele também, né, quem vem aqui e toma um banho e estiver solteiro, Vai casa logo, Então, vai casar daqui a pouco. Exatamente, aí ficou como Cachoeira do Amor. E quem já é casado? Quem já é casado, o amor aumenta pela esposa. Ah, aí sim. No caminho para a pousada, fizemos algumas paradas para observar a fauna presente na Serra do Divisor. Na volta para o almoço, a gente parou no porto de um morador para fazer a observação de um quandu. Esse quandu, ele lembra muito um roedor na aparência, né? Cara de capivara para muita gente, que é o que ele se assemelha. E como característica dele, os pelos dele são duros, como se fossem espinhos, e ele também tem um cheiro muito forte. Tava dormindo, agora ele acordou para posar aqui pra gente. Agora a gente parou na casa de outro morador para fazer alguns registros do tucaninho verde também, chamado de tucaninho de nariz amarelo. Aqui no estado do Acre é outro clássico da observação. Quem vem observar tem que ver esse bicho, tanto aqui na parte oeste quanto na parte leste. Ele é muito procurado e bem fácil de ver quando ele está por perto. Então, o ambiente que ele está, geralmente ele responde bem. Apesar de ser o mestre da camuflagem, né, por conta da cor e do tamanho, e ele tem o costume de ficar imóvel nos galhos, mas ele permite que a gente consiga fazer a observação e alguns registros. A observação de aves, além de ser um contato muito bom com a natureza, também é um teste de paciência. Então, tu coloca a vocalização da ave em uma caixinha de som e daí espera 10, 15, 30 minutos. Às vezes a ave aparece, às vezes não aparece, então você tem que estar disposto a isso. E a gente já conseguiu avistar aqui o tucaninho, mas como o Isaías falou, é o rei da camuflagem. Então ele é bem pequeno mesmo e ele é verde, então ele se confunde aqui com o verde que a gente tem aqui da floresta. Pausa de novo para o almoço aqui na pousada. Hoje a dona Eva preparou pra gente um arroz, macarrão com molho, ovo. Aqui tem uma moqueca de peixe, salada, legumes. Tem um feijãozinho aqui que, sério, o feijão é muito bom. Ele é muito bem temperado. Diz aí, Paulo. Uma delícia. Uma delícia, né? E também carne aqui, pra mim que sou alérgico a peixe. Bom apetite! E agora de tarde a gente vai fazer uma das coisas que eu acho mais interessantes de vocês fazerem, se vocês vierem aqui para a Serra do Divisor, que é conhecer as pessoas que moram aqui, porque pela posição geográfica aqui do local, as pessoas aqui vivem com o privilégio e o desafio de estarem isoladas no meio da floresta amazônica. Então a gente vai tentar entender um pouquinho mais do dia a dia delas, entender como que era isso aqui antes do turismo chegar. Também eu ouvi algumas histórias, algumas lendas, curiosidades sobre o local. Então agora a gente vai rodar por algumas propriedades daqui e captar alguns depoimentos aqui para vocês. Vamos começar aqui as conversas com a dona Eva, nossa anfitriã. Boa tarde. Boa tarde, é um Tudo prazer. bem? Tudo bem. Dona Eva, tu é nascida e criada aqui na Serra do Divisor? Sim, Nascida e criada. nascida e criada. E já mudou muita coisa, desde quando tu era pequena até hoje? Mudou bastante. Mudou? Muito, muito mesmo. Bem Como é que diferente. era antigamente aqui? Antes era bem diferente. Antes não... o número de pessoas poderia ser mais, mas a evolução de certas coisas era bem menos. Bem menos. Tipo meio de transporte, iluminação,
meio de comunicação. Antes não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Era cartinha, tinha que escrever o bilhete. Era muito difícil. Muito Hoje em difícil. dia o WhatsApp ali, Nossa, facinho. bem facinho, é prático. Todo mundo tem nas suas casas, então é uma coisa que evoluiu bastante. E os barcos já tinham motor ou não? Então, tinha barco, mas quem tinha barco, isso eram as pessoas que tinham bastante condições, tipo os patrão, e os barcos, tudo era aqueles barcos grandes, não tinha esses barcozinhos que qualquer criança dirige, era muito difícil. Então, a maior parte dos barcos que os pais tinham era para andar de varejão, remo, que ia à cidade e voltava de varejão. E hoje, foi o caso, você vai à cidade e volta no mesmo dia, nos barcos, quanto mais velozes, mais você quer correr, então mudou muito. Tudo já facilitou bastante. Muito, muito mesmo. E tu tem quantos irmãos? Nós somos 16 irmãos. 16 irmãos. E todos foram criados aqui nessa... Todos foram criados aqui nessa região, na agricultura. Na agricultura. Os primeiros foi na seringa, meus pais cortavam seringa, aí depois a seringa foi caindo, né, e eles foram para agricultura. E dona Eva, uma coisa que a gente está gostando muito aqui da estadia na tua pousada é a comida. Como é que tu aprendeu a cozinhar? Porque, olha, tá aí de parabéns aqui com as suas refeições. Obrigada, então. Eu acho que é um dom que Deus me deu, mexer com comida. Quanto eu mais mexo, mais eu sinto amor para mexer com a comida. E esse negócio de culinária, de gostar de fazer comida, veio da minha mãe. Minha mãe gosta muito gostava de inventar comida. Gostava, não gosto, que ainda ela é viva, graças a Deus. E isso eu trouxe dela e botei em prática e vim trazendo na minha vida. E cada ano que se passa, não digo nem ano, cada dia, mais vou gostando, mais vou abrindo ideia. E aí com a tecnologia aí ensinando cada vez mais, então só evoluindo mesmo minha mente. E tu gosta de fazer comida para os turistas? Eu gosto, eu amo, eu converso com a comida, eu não tenho tristeza, eu só tenho alegria quando estou conversando e eu me sinto muito bem. E só pra gente finalizar aqui, de todos os anos que tu mora aqui, tem alguma história assim que te marcou mais, que tu acha legal de compartilhar aqui com a gente, alguma coisa curiosa? Então, cada um tem uma história, né? Então, eu tenho uma história muito... Pra mim, ela não é boa, mas foi o que marcou muito na minha vida e vai marcar pro resto da minha vida. Foi a história da onça que nos atacou. Então, pra mim, foi muito ruim. Uma coisa que eu nunca vou tirar da minha mente, mas passou, tá tranquilo. Vocês viram ela de pertinho, assim? De perto, a gente estava embaixo no rio. No barco? Dentro do barco. E ela pulou lá de cima do barranco, na beira da canoa, no ponto de nos atacar. Ela ficou tão admirada com o meu desespero para me salvar o meu filho, que eu acho que ela ficou hipnotizada. E a gente conseguiu se salvar dela e hoje eu tô aqui para contar a história. Eu tinha o maior sonho, tinha uma vontade gigante de conhecer, de ver uma onça de perto, mas hoje eu digo, não quero mais. Não quero mais, porque foi um susto, a sensação é muito triste, é muito ruim, pelo que eu passei, mas graças a Deus hoje eu estou aqui e conto essa história, mas ainda me dói muito. Dona Eva, obrigado, viu? Obrigado pela comida, pelo trabalho, pela recepção que vocês estão tendo aqui com a gente. Muito obrigada. E acho que isso é uma das coisas que torna aqui a Serra do Divisor um local diferente, porque tu não chega numa pousada e tu nem vê o dono. Aqui tu tem essa troca, né? Tu vai ouvindo história, tu vai conversando. O Acriano, ele é muito acolhedor, ele gosta de dar atenção, então ele tem sempre um sorriso no rosto, né? Então isso é uma coisa muito importante e muito bom pra gente. Aqui onde nós chamamos, onde o vento faz a curva. Aí você chega aqui, se sente em casa, né? Abraçado, acolhido, com atenção, então isso é um diferencial que a gente tem entre a gente, que a gente nunca vai deixar acabar. Sempre, eu até tinha falado pra ti antes, né? Imagina a pessoa andar 8 horas de barco, chegar aqui e não ser bem recebido. Não ser bem recebido. E não volta nunca mais, né? Nunca mais. Muitas pessoas falam assim, a gente volta aqui, muitas vezes não é nem pelos pontos atrativos. É pelas pessoas que nos acolheu tão bem que a gente se sente em casa. A gente se sente abraçado pelo aquele abraço que a gente já não teve muitos anos atrás. Então, muitas vezes a gente faz do turista uma família. Porque eu tenho pessoas aí de mundão afora que eu considero como família, que eu conheci no turismo. Então, isso pra mim não tem palavras, só gratidão mesmo. E eu posso afirmar aqui pra quem tá vendo o vídeo que eu tô sentindo isso realmente aqui. A gente pensou que nunca ia voltar aqui pro Acre, né, que a gente tá fazendo essa expedição aqui agora, nosso 25º estado que a gente tá conhecendo, mas acho que pelas pessoas que a gente tá conhecendo, né, dá vontade de voltar aqui alguma vez na vida.
Mas é assim, então fica aquele recado, se quiser voltar, volte, leve o nosso contato, espalhe de mundão afora, que a gente fica muito grato. Seguindo, passamos pelas propriedades do seu Edmilson e da Dona Graça, que nos explicaram que, embora a serra continue sendo um lugar de desafios, no passado a dificuldade era ainda maior. Antes do turismo, a nossa subsistência aqui de renda era muito difícil, as coisas. A gente sobrevivia somente de plantio, de roça, arroz, feijão, milho, criação de porco, galinha, levava para vender na cidade, algumas dessas coisas. Então era muito difícil o custo de vida dos moradores aqui na comunidade. Hoje, com o turismo, tudo que quando passou a ser parque em 89, aí com o turismo aqui tem 3 pousadas, tudo melhorou pra gente. O que a gente produz aqui, a banana, a farinha, todas as plantas, criação, a gente vende aqui mesmo para as pousadas e para a alimentação dos turistas que visitam o parque. Aí tudo melhorou mais pra gente. Estamos na base de 42 famílias que moram dentro do parque. E o parque foi criado em 89 em cima das famílias. Então não houve indenização e as famílias permanecem morando dentro do parque. Só que o CMBio dá apoio à comunidade, às famílias que moram e traz recursos para a gente, educando a preservar e trazendo mais meios para a gente, e tudo voltado no turismo. Antigamente a Serra do Divisor era uma área assim com menos gente, não tinha muita assim movimento, né, de gente. A luz era a lamparina, sobrevivia da agricultura, né, da roça. Nós levávamos muito para vender lá em Cruzeiro, fazia nossa despesa só assim com as fruteiras que nós tínhamos, colhia de lá, né. E era assim, tudo calmo, não tinha esse barulho, esse som, essa coisa que tem hoje, né. Mas melhorou, depois que começou o turismo, melhorou bastante. Hoje a gente já não se considera bem isolado. Antigamente era mais isolado, realmente era praticamente isolado, porque aqui às vezes baixava um barco, com o meu pai, eu lembro, baixava de 6 em 6 meses. Hoje, se eu quiser mandar pegar uma coisa lá em Cruzeiro, eu mando só, tem internet, a gente liga, tem barqueiros aí transportando turista todos os dias para as pousadas e tudo ficou mais fácil, a gente não está tão isolado não. Agora antigamente era praticamente isolado, descia barco aqui às vezes de 6 em 6 meses, contava os motores que andavam no rio. A vida da gente melhorou, né? A gente tem internet, tem energia, tem o barco mais de velocidade. Primeiro nem motor, quem tinha um motor era um milionário aqui para nós. E hoje em dia todo mundo tem sua embarcação, né? Melhorou bastante, graças a Deus. Antes do turismo era amanhecia o dia, fazia o cafezinho, aí tirava pro roçado. Capinar, plantar macaxeira. Quando estava boa a macaxeira de fazer farinha, aí ia fazer farinha para vender. Era o nosso dia a dia, era assim. Em frente à hospedagem da Dona Graça fica a primeira pousada da Serra do Divisor. Fomos até lá conversar com o dono e conhecer melhor como tudo começou. Agora a gente tá aqui com o Miro, da Pousada do Miro. Cara, prazer, viu? Prazer é meu. Até contando pra ti, quando a gente falou que ia vir pra Serra do Divisor, todo mundo falou, cara, tu tem que conversar com o Miro, tem que ouvir umas histórias do Miro. Obrigado. Porque, só pra quem não sabe, o Miro é o dono aqui da primeira pousada Isso. aqui da Serra do Divisor. Sim. Como é que começou essa história de começar a receber pessoas aqui? Porque antes era na tua casa, né? Hoje Isso, já virou um negócio, né? virou Como um é que negócio. mudou isso aí? Porque quando foi criado o parque, né, as pessoas vieram fazer as primeiras pesquisas, aí pesquisava aqui na área, né, vinha pessoas de fora do nosso estado, e aí gostava muito, né, aqui dos passeios, era um trabalho, né, mas passava pelos passeios, pelas cachoeiras, tinha que trabalhar nas cachoeiras, né, com algumas pesquisas, né, e fazendo trilha, né, a gente abrindo trilha, aí foi ficando curioso, e aí eles acharam,
falaram para mim, rapaz, faz mais uma casa, tipo uma hospedaria, que tu vai receber pessoas. As pessoas vão começar a vir passear. Aí daí foi assim que começou o meu trabalho. Começou pequenininho? Sim, pequenininho, alojando na minha casa, botando barraca fora, rede fora, eles traziam, né? E a gente dava aquela assistência que podia ali, e daí as pessoas gostavam, às vezes o próprio pesquisador voltava com a família para passear, divulgava, e ele na minha casa, naquele imprensado. Aí até que a gente foi construindo um pouquinho, né, bem pouquinho mesmo, né? E aí foi aumentando aos poucos. Hoje em dia o turismo e o fluxo de turistas já é bem maior, né? Hoje a gente se mantém aqui, com a família, só mesmo tirando do turista. O sustento é do turismo mesmo, né? A gente é essa pessoa que tem capacidade para isso. E as pessoas da comunidade que trabalham com a gente também tem uma rendinha, né? Sim, vai ajudando, todo mundo vai se ajudando, né? Vai se ajudando, né? Começa do município. Né? E hoje em dia é muito fácil, digamos assim, né? Porque tem WhatsApp, você tem Starlink, mas como é que era isso aqui antigamente, há 20 e poucos anos atrás? Ah, rapaz, era quando vinha uma pessoa, às vezes vinha um morador, às vezes tinha um cliente lá pela cidade que ainda estava para vir, aí mandava um recado por recado, e a gente conseguiu em seguida um orelhão, né? Aí ficava na comunidade, daí a pessoa me dava o recado, ia lá, conversava com as pessoas, né? Nesse orelhão, aí que facilitava mais um pouquinho, né? Foi melhorando um pouquinho, né? Aí daí a gente começou com a internet, também não era muito boa, e hoje eu estou com a Starlink. Aí hoje mudou muito, porque ficou fácil. Eu estou vendo o produto que eu estou comprando lá no supermercado, lá em Mâncio Lima, né? Através da internet, né? Foi uma chamada de vídeo, você está vendo até o que você quer, a marca que você quer, facilitou-se muito. E tu é nativo daqui, né, Miro? Sim, nativo daqui. Tem alguma história aqui, alguma lenda, igual tem outros locais do interior do Brasil, né? A gente tem o Saci Pererê, a gente tem o Curupira. Tem alguma lenda aqui da Serra do Divisor? Olha, aqui assim tem o que eu tenho um conhecimento assim, que eu cheguei a ver uma vez, né? O pessoal fala lenda, mas eu cheguei a ver o bicho. Chegou a ver mesmo? Então? Cheguei a ver, o mapinguari. Mapinguari. O que é? Eu não sei o que é. O que é o mapinguari? O mapinguari é tipo assim, né? É tipo o formato de uma pessoa, né? E que ele anda em pé e anda também com as mãos pelo chão também. Um bicho todo cabeludo. É um bicho meio perigoso ele. Mas onde é que tu viu ele aqui? Eu vi ele numa área aqui para trás aqui da serra. Ele vinha no meu rumo, aí eu corri, andava mais meu irmão. Aí daí... Mas tu se assustou, tu não, se assustei, não ficou curioso, não? Não, corria. Quando eu percebi, meu pai já tinha contado uma história, né? Que quando estava trabalhando nesse assunto, você chegou aí no buraco central, né? Sim, sim. Eles fizeram outro buraco subindo no rio aí, mais uns 40 minutos. Aí umas 2 horas, né? Aí tentaram fazer outro buraco daquele, perfurar outro buraco. O pessoal estava trabalhando, meu pai contou que o mapinguari deu uma carreira no homem. Só que já tinha as pontes, o homem passava por cima da ponte, e o mapinguari não passa por cima de ponte, que a mão dele é que nem a mão do pilão, é roliça. Aí o mapinguari descia e ele por cima da ponte ele adiantava. Meu pai disse todos os caracteres do bicho, né? Tudo como era o bicho. Aí eu fui, e quando eu vi esse bicho, só de que eu me lembrei. Foi da história que meu pai contou. Aí eu deu nem para perceber direito se era o bicho mesmo. Só vi um pouquinho e já te mandou. Só um pouco assim dos peitos dele, né? Só essa parte dele. Miro, pra gente finalizar aqui, o que tu acha que torna a Serra do Divisor um local tão diferente de outros pontos que a gente pode conhecer aqui na Floresta Amazônica? Eu, assim, no ponto que eu vejo, que nem a gente vem fazendo a preservação, né, e descobrindo mais espécie de bicho, né, o pessoal vem muito para ver macaco, que é os primatas, né, ver pássaros, né, que faz observação de aves. Eu acho que isso, quanto mais descoberta, mais vai gerando mais volume de pessoas, mais vai melhorando, e fica um turismo também de qualidade, que nem nós fala, né. E isso é muito importante também. Cada vez mais estão descobrindo mais coisas e vai chamando mais atenção para descobrir mais ainda, né? A gente conseguia fazer assim, tipo uns 2 mirantes, né? Na mata, né? Numa trilhazinha, fazer um mirante que fica acima da copa também, das árvores também. É muito bom para fazer uma observação. Com isso vai melhorando mais. E as coisas estão cada vez melhorando mais. Está melhorando mais isso, cada vez está melhorando mais. Mais um dia finalizando, a gente está aqui na beira do Rio Moa. Queria apresentar para vocês aqui o nosso barqueiro Márcio, mais conhecido como... Machubila. Machubila. Ô Márcio, quanto tempo tu trabalha com turismo aqui na região? Já vai fazer 20 anos. 20 anos. E sempre ali pilotando o barco? Sempre pilotando o barco. E eu vi que tu tem uma técnica um pouquinho diferente, né? Porque tu não pilota com o braço e sim com as pernas. Isso foi uma coisa que todo mundo aqui da região faz ou tu aprendeu isso com o tempo? Não, a gente foi aprendendo com o tempo, porque esses nossos barcos que nós pilotamos, eles são os barcos pesados, né? Sempre vem carregado.
Então, como ele não tem leme, aí a gente foi aprendendo a pilotar com as pernas para aliviar os braços. É mais tranquilo do que fazer Isso, mais braçal ali. É, mais tranquilo. E desde quanto tempo tu já aprendeu a pilotar barco? Porque aqui, diferente de uma cidade que a gente veio, o rio para vocês é estrada, né? É onde vocês se deslocam de uma casa para outra, de uma pousada para outra. Particularmente, eu aprendi, eu tinha em torno de uns 3 anos. 3 anos. A gente já aprende, porque é como só ver, a gente vem subindo, a gente vê aquelas criancinhas já pilotando barco. E uma dúvida em relação a pilotar o barco aqui, é muito diferente tu subir aqui o Rio Moa na seca e na época da cheia, que a gente está começando a entrar agora? É muito diferente. Para nós que somos barqueiros, quando o rio está cheio, a gente tem que só segurar o barco nas curvas. E quando o rio está bastante raso, a gente tem que vir desviando os troncos de madeira, que tem que saber, os barqueiros todos nós sabem onde é o canal. Quem não sabe não consegue vir. Fica bem mais estreito. Fica. E tem que fazer alguma travessia a pé nesses períodos ou não? Não. Sempre dá para vir de barco? Sempre dá. Porque nós barqueiros, nós sabemos onde é o canal do rio. Nesse terceiro dia, percebemos que o que torna a Serra do Divisor especial vai além da natureza. Nas conversas com os moradores entendemos como a vida humana se entrelaça com esse território remoto e como seu cuidado, conhecimento e hospitalidade tornam a serra ainda mais única. Bom dia, galera! Começando nosso último dia inteiro aqui na Serra do Divisor e hoje nosso cronograma vai ser dedicado à observação da fauna aqui da Serra do Divisor. E Isaías, a gente vai fazer agora a trilha da Formosa, né? E essa é a trilha da Formosa, ela é uma trilha de uso misto, então tanto levar o atrativo da cachoeira, que são aproximadamente 15 quilômetros, né, para ir, 15 para voltar, mas essa trilha também é usada para observação de vida animal, tanto, principalmente primatas e aves. É um hotspot aqui da região, tem muitas espécies que ocorrem, né, no decorrer de toda a trilha e muitos passarinheiros e observadores de primata fazem esse percurso, não visando sempre a cachoeira, né, mas principalmente os bichos. A gente até iria para a cachoeira no nosso roteiro inicial aqui na Serra do Divisor, mas como tá chovendo muito aqui os últimos dias, a gente teve que mudar um pouquinho de planos, porque esse rolê até a Cachoeira da Formosa, tu tem que... É mais recomendado, né? Ir até lá, dorme, e daí no outro dia regressa, e daí como a gente tá com tempo curto, a gente não vai conseguir ir até o final, mas pelo menos um pouquinho da trilha a gente vai poder conhecer. Exatamente, então tem a modalidade bate e volta, né, que você faz ela em um dia e volta, que é mais cansativo, é para trilheiro de fato. E tem a opção de você ir e dormir lá, acampar, tem um acampamento para quem quer ir, fazer em 2 dias, né, vai num dia, aproveita bem a cachoeira e retorna no segundo dia. Antes de começar a passarinhada, seguem aqui algumas imagens da Cachoeira Formosa que nos foram disponibilizadas para compartilhar com vocês. A gente acabou de visualizar um indivíduo de sonho de bigode branco e o restante do bando está vocalizando esses apitos. É um macaquinho, né? Isso, bem pequeno, preto, e ao redor do focinho dele tem como se fosse um bigodezinho branco. A gente acabou de visualizar um casal de pica-pau barrado. A fêmea é idêntica ao pica-pau chocolate. Tem alguns detalhes na plumagem, na face que a gente consegue diferenciar. E agora conseguiu identificar corretamente que é pica-pau barrado, a fêmea, né? Mas o macho também está presente, só que ele está do outro lado do tronco. A gente acabou de observar um casal de pica-pau de barriga vermelha. Eles estão fazendo umas perfurações, né? Aquela típica perfuração de pica-pau num tronco apodrecido. E a gente conseguiu visualizar e pegar alguns registros deles também.
gente acabou de fazer o registro de um macho de uirapuru de chapéu azul. É um piprídeo bem pequeno, mas sempre é da fofofauna, né? Esse, quando vê, todo mundo adora. Então. Aproveitando aqui que a gente parou para dar uma descansada, queria compartilhar 2 coisas que a gente aprendeu ao longo desses quase 4 anos criando conteúdo sobre o nosso país. E a primeira delas é de não generalizar as regiões. Então, antes, quando eu falava de Amazônia, eu imaginava que a Amazônia era uma coisa só, e na verdade são várias Amazônias. Cada local que a gente já conheceu, a gente já teve a oportunidade de conhecer a floresta amazônica em vários estados aqui do nosso país. Cada experiência que a gente tem é diferente. Tu vai ter uma fauna e flora diferente, tu vai ter uma história de formação diferente, pessoas que têm o seu modo de viver muito distinto. E não só a região amazônica, mas também o Nordeste, né? Às vezes a gente fala, vou viajar para o Nordeste, mas aonde no Nordeste? Tu vai para a praia, tu vai para a serra, tu vai para a Chapada, né? O Nordeste, o Brasil inteiro, né? Todas as regiões, todos os biomas do nosso país, eles têm suas peculiaridades, né? E cada local, cada pequeno ponto que tu vai conhecer desse nosso país, continente, tu vai ver que o nosso país ele é muito diverso, né? Não dá pra gente ficar estereotipando uma região imensa falando que é uma coisa só. E a segunda coisa que eu acho que a gente aprendeu muito nessa nossa jornada aqui rodando pelo Brasil é de apreciar também a grandeza das coisas pequenas. Então, eu adoro locais que tu se sente pequeno, como Monte Roraima, Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente aprendeu a apreciar cada vez mais momentos como esse que a gente está no meio da mata, apreciando o som das aves, vendo a textura das árvores, das plantas, apreciar também o poder de uma boa conversa com o nativo, né? Realmente se interessar ali pelo jeito como ele cresceu, o jeito como ele viveu, passou a vida dele. E eu acho que isso são algumas das coisas que a gente foi mudando e aprendendo ao longo aí do nosso caminho. E só queria compartilhar isso com vocês, porque a gente está no nosso 25º estado, conhecendo aqui no nosso Brasil. Daqui a algumas semanas a gente vai para o nosso 26º estado, que vai ser Rondônia. E acho que cada vez mais a gente percebe que o nosso país ele é muito incrível e ele é muito diverso, assim, e isso eu acho que torna ele maravilhoso. Só queria deixar esse pensamento aqui com vocês, tá bom? E agora bora seguir a trilha. E uma coisa que eu fico impressionada é que ao ouvir o som do passarinho, o passarinheiro já identifica qual a espécie. Encerramos a passarinhada com chave de ouro, porque em homenagem a Paula a gente viu a juruva ruiva. Exatamente. Né? E um pássaro bem bonito, num tom alaranjado, e daí a gente chegou aqui na pousada e tivemos mais 2 surpresas. Como é que é o nome dos Exatamente. Que a gente viu aqui? Aqui a gente registrou o capitão de bigode limão, que esse é um clássico da observação de aves no Acre, muito procurado, muito Pássaro bonito. lindo. E a beija-flor de cauda dourada, essa é muito cobiçada por qualquer observador que vem para cá, porque quem quer fazer foto desse bicho tem que vir pro Acre, né? Ela é restrita ao Acre e ao Peru, então a gente teve sorte de pegar ela aqui nas florzinhas do mamão, comendo. Foi difícil de bater foto dela, não consegui nem gravar porque ela é muito rápida, mas consegui fazer um registro aqui de uma foto e também outra ave espetacular. É, né? Espetacular. Além dela, a gente viu o tucaninho verde, o tucaninho de nariz amarelo, que também é outro muito procurado aqui. E a estrela, né? Choca do Acre, que essa também não pode faltar no roteiro de qualquer passarinheiro, por conta da sua restrição de morar apenas aqui na trilha do Mirante, só lá em cima, então é um bicho muito especial. E ademais dessas, tem algumas outras que a gente também consegue encontrar, que a gente não viu hoje, nesses últimos dias aqui. Exatamente, a gente consegue ver topázio de fogo, que é o maior beija-flor que nós temos aqui, um beija-flor espetacular, lindo. Também temos já o estalo do bico vermelho, que é outra raridade. Hoje pela manhã a gente, na passarinhada, conseguiu
ouvi alguns, né, porque por conta da sua dificuldade de ser muito arisco, a gente não conseguiu ver, mas teve o privilégio de ouvir o Irapuru Veado, também o Barranqueiro Pardo. Então é muito bicho, né, interessante para ver, para ouvir principalmente, para quem gosta dos sons, as vocalizações encantam. E a gente teve o privilégio de observar alguns deles nesses dias aqui que a gente esteve passarinhando. E não poderíamos deixar de mostrar algumas fotos das aves incríveis que encontramos e registramos por aqui. Como eu tinha falado um pouquinho antes para vocês, a gente está vindo aqui para a Serra do Divisor no período considerado chuvoso, que vai mais ou menos de outubro até maio. Isso sempre varia de ano para ano, porque a natureza não é exata, mas esses últimos dias aqui está chovendo bastante e inclusive hoje amanheceu com o céu limpo, bem aberto, daí deu 15 minutos, virou o tempo, inclusive estou achando que daqui a pouco vai chover de novo, vocês podem ver que está um pouquinho escuro aqui ao fundo e por sorte a gente está vindo aqui novamente com as nossas mochilas estanque da Coda, que é uma mochila impermeável, então quando começa a pingar, a gente já coloca a nossa câmera aqui dentro, nosso drone aqui dentro, para garantir que eles fiquem seguros, né, não estraguem. E daí, para quem não conhece, a Coda é uma marca brasileira, parceira aqui do canal, e é uma marca para quem ama viajar, para quem ama fazer trilha, para quem ama essa vida ao ar livre. Daí, além das mochilas, eles também têm copinho de camping, tem garrafinha térmica que garante água geladinha para fazer trilha, para fazer as gravações, também tem cadeira, mesa de camping, tem lancheira, vários outros itens. E daí para quem tiver interesse a gente tem cupom de desconto, é só ir no site deles e na hora da compra colocar Rolê Família, tudo junto em minúsculo para 15% de desconto, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês e bora continuar aqui explorando um pouquinho mais da Serra do Divisor. A gente já pegou muito aqui no vídeo o depoimento dos moradores aqui da Serra do Divisor, mas também queria captar aqui um depoimento de um turista. A gente está aqui com o Rogério, que para quem não sabe, o Rogério ano passado foi com a gente pro Salto Anjo, a gente acabou fazendo amizade, daí esse ano acabou conseguindo conciliar para vir aqui para a Serra do Divisor com a gente. E Rogério, gostou de vir para cá? Como é que foi a tua experiência aqui? A experiência até agora está sendo só positiva. Só positivo? Mais do que eu esperava, para ser sincero. O que tu mais gostou aqui dos últimos dias? Simplicidade. Simplicidade. Simplicidade, tempero. Comida é muito boa, né? É essa questão de estar isolado, mesmo que a gente aqui esteja bem conectado, coisa que eu não esperava tanto, mas a gente está muito isolado assim do mundo, né? Tive assim da galera ainda dependendo de canoa para se locomover. Isso tudo me chamou bastante atenção e me agradou bastante. Não, é muito diferente. E uma coisa que a gente estava conversando aqui fora das câmeras, que acho que a pessoa que quer vir aqui para a Serra do Divisor não é para bater uma foto, né, fazer um post no Instagram, é para realmente vivenciar um pouquinho dessa Amazônia mais pura aqui, né, essa simplicidade, tomar um banho de cachoeira no meio da mata, conversar com o pessoal nativo, comer essa comidinha típica, eu acho que é bem isso, né? Sim, até mesmo assim, os locais para ficar não tem ar-condicionado, quem geralmente vai para um turismo mais convencional sofreria bastante aqui. O meio de locomoção é uma canoa, um barco, sem luxo nenhum. São coisas bem raízes, assim, que me agrada demais, mas a maior parte dos turistas não curtem muito isso, né? E também a questão de você andar no meio do mato, você tá no meio da mata e vir uma chuva, então tudo isso eu acho que... Tem que já vir preparado para isso, né? Sim, eu acho que tem que ser quem gosta realmente de estar no meio do mato, gosta de estar ali na beira do rio, quem não se incomoda com mosquito, essas coisas. Quem gosta de simplicidade e quem gosta de estar no meio da natureza. Acho que eu recomendaria para uma pessoa que gosta dessas coisas vir para cá? Com certeza. Eu acho que não pode ficar sem vir, não. Um local que foi muito positivo. Show de bola. E a gente não poderia ir embora aqui da Serra do Divisor sem conversar mais um pouquinho aqui, agradecer o Isaías, que foi nosso guia nesses últimos dias. E Isaías, tu cresceu aqui, né? Exatamente. Cresci aqui. Como é que era viver aqui quando era mais jovem? Bom, foi 22 anos, então mudou muita coisa, né? Minha família inteira daqui, minha avó. E aí boa parte da minha infância foi morando aqui na zona rural do município de Manso Lima, né? Na Serra do Divisor. E de lá pra cá a gente vê, né? Muitas pessoas foram embora, né? Outras nasceram, então
A parte turística vem se desenvolvendo bastante, de antes para cá mudou muito, é muita coisa. E antigamente não tinha turismo igual tem hoje aqui? Não, vinha algum pesquisador, né? Mas era pesquisa científica e bem pontualmente, assim. Não tem a frequência de hoje. Hoje em dia já vem bastante gente conhecer. A estrutura melhorou bastante. Antes era apenas uma pousada, né, que era a casa de um morador. Hoje nós temos 3, bem mais estruturada para poder atender a todo mundo. Então a coisa está evoluindo. E tu imaginava trabalhar com turismo igual tu tá trabalhando hoje aqui? E não só trabalhando, tá dando um show aqui, porque, cara, parabéns, tu entende muito, principalmente de aves aqui. A gente ficou bem feliz de estar contigo nesses últimos dias, porque é uma coisa que a gente está começando a gostar de fazer cada vez mais aqui no nosso canal, e tu ajudou muito aqui nessa produção, a gente aprendeu muito contigo, então parabéns. Obrigado. Eu não imaginava trabalhar com turismo, e principalmente esse nicho da observação das aves, né? Eu criei essa familiaridade depois de um curso que a gente fez há um ano e meio atrás, e eu passei um período de 1 ano inteiro fazendo observações sozinho, né? Saindo pro mato, procurando os bichos, observando os comportamentos, para tentar entender como funciona a dinâmica, para tentar, assim, já de 1 ano agora após, né, um pouco mais de 1 ano, mostrar para outras pessoas também que gostam. Então é um trabalho que a gente vai construindo, é um conhecimento que a cada dia a gente vai somando, para tentar, né, usar a natureza com responsabilidade, né, sem ferir, sem agredir, justamente usar a vida selvagem para mostrar para outras pessoas, e aí é uma via de mão dupla, porque é um instrumento de conservação. Para mim poder mostrar um bicho para alguém, eu preciso desse bicho no habitat dele, então eu preciso preservar o habitat dele. É um caminho que vai abrindo portas aí para a gente manter o meio ambiente preservado, conservando essas espécies e aí movimentando essa área do turismo também. E o turismo aqui de observação de aves também vem crescendo bastante, né? Pelo que tu estava comentando. Exatamente, está com um pouco mais de 10 anos que a gente começou a receber observadores de aves, né? Os primeiros sempre eram mais voltados a pesquisas, e aí mais recentemente, através do Ricardo Plácido, que é um dos nomes mais fortes da observação de aves no Acre, começou a se expandir para outros estados do Brasil, a gente começou a receber, e também do exterior. Então a gente recebe visitantes, observadores de aves, tanto do Brasil como de fora do Brasil, para ver os endemismos daqui, né? E o Acre é sempre uma surpresa na observação das aves, porque como é um lugar inexplorado, principalmente aqui a Serra do Divisor, tem muita área de mata que a gente não conhece, a gente não desbravou. Aqui e acolá a gente está encontrando coisas novas, então bichos que não ocorreram no Brasil a gente encontra, espécies novas podem surgir a qualquer momento, e isso atrai muito observadores de aves para cá, trazendo renda para a região. Com certeza, e o passarinheiro é insistente, né? Ele fica até conseguir achar o que quer. Exatamente, então é uma atividade que exige empenho, que exige paciência, resiliência de entender quando não dá, quando dá, até porque lutar com bicho é isso. Às vezes vai estar fácil, às vezes você vai conseguir ver, às vezes não vai conseguir ver, e aí a gente que está guiando tem que ter aí a responsabilidade e o senso de ver, ó, não vai rolar hoje, vamos tentar outra coisa, né? É entender, ler o ambiente para fazer o máximo que der para o turista ver, mas quando não dá também, ou quando vê que está se extrapolando os limites éticos da observação, aí não, gente, vamos parar por hoje, a gente pode tentar em outro momento ou não. É onde entra a preservação, né? Você tem que usar a natureza com responsabilidade para ter sempre aquele atrativo ali. E é isso, galera, finalizando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido conhecer mais esse pontinho especial do nosso Brasil. A gente ficou muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer aqui a Serra do Divisor, um dos extremos do nosso país. Queria também agradecer a todo mundo que fez parte desse vídeo, em especial o Guia Isaías, a Dona Eva, o barqueiro Márcio. Também agradecer a Destino Acre, que foi a empresa que está nos apoiando aqui no Acre. Lembrando que para quem tiver interesse de viver e um pouquinho disso que a gente está vivendo aqui, eu vou deixar o contato da Destino Acre aqui na descrição do vídeo para vocês. E para quem curtiu o vídeo e curtiu todas essas dicas, todas essas imagens aqui que a gente fez para vocês, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!